Boa noite. Esperamos você. Estamos entrando mais uma vez para fazer nossa mensagem de batalha espiritual que estamos estudando essa semana. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente já começa falando sobre batalha espiritual. Bem-vindos, vamos dar uns minutinhos para a turma entrar. Bem-vindos. A maioria de vocês já conhece nosso trabalho e eu gostaria que vocês ficassem ligados com a gente no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. A gente vem trabalhando bastante conteúdo para vocês. Então, se você ouvir a palavra e depois quiser ouvir de novo, entre no nosso canal de YouTube. Lembrando que essa palavra fica 24 horas na internet. É suficiente para você enviar para muitas pessoas, né? Você gostando, é a palavra de Deus, enviar para muitas pessoas, porque os tempos são tempos difíceis, né? São tempos trabalhosos, a palavra de Deus chama de tempos trabalhosos, então seria bastante interessante que você ajudasse, né, a pregar o Evangelho, ajudasse aí a Deus continuar a obra dele, porque ele diz que ele vai continuar a obra dele. Vamos esperar mais um pouquinho, a gente já começa. Eu não sei quantos aqui conhecem a Igreja Cristã Verbo. Nossa igreja começou nos Estados Unidos, missionários americanos para Guatemala, num tempo de dificuldade. Hoje ela é estendida tanto na América Central, Equador, Guatemala, como nos Estados Unidos, Canadá. Temos também na Espanha. E no Brasil somos em 5 igrejas, 3 no Rio, 2 em São Paulo. Começamos esse trabalho há alguns anos. Estamos bastante felizes com o desempenho, né, com o fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos ler um versículo? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Lembrando que nós estamos atuantes na pandemia, nós temos o nosso ministério de obras sociais, né, de ajuda, não somos das igrejas grandes, somos uma igreja em crescimento, em desenvolvimento. Você querendo colaborar conosco, você vai encontrar nossa conta no nosso site, e você pode contribuir com cestas básicas, deixando bem claro, também entregando agasalhos para a nossa campanha do agasalho. A gente vem orando para o inverno ser ameno e para ele retardar até que essa pandemia seja neutralizada. Existe um perigo de pico, né, que ainda não veio e tomara que não venha. E então seria importante a gente ajudar as pessoas com agasalhos também. Hebreus 4.
versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Amém? A palavra de Deus viva e eficaz. Nós estamos falando de guerra espiritual. Guerra espiritual, a base dela está em Efésios 6. O apóstolo Paulo, através da figura de um soldado romano, ele descreve a armadura espiritual, o capacete, o calçado, o cinturão. Nós já falamos do cinturão da verdade, daquele que protege os lombos, que dá estrutura espiritual, que dá consistência. Já falamos da característica dos guerreiros, usamos Davi como um exemplo de um guerreiro segundo o coração de Deus, um guerreiro que estava firmado nas promessas de Deus e na vontade de Deus. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele executava os planos de Deus. Poucas pessoas entendem por causa dos erros e erros grandes que Davi cometeu, adultério, o porquê que Deus chama ele um homem segundo o seu coração, porque Deus tinha um plano para ele e através da vida dele esse plano de Deus foi executado. Claro, melhor seria que ele não tivesse envolvido com os pecados, mas o plano foi executado através da vida dele. E a gente está estudando o livro de Atos e eu tenho falado muito de execução, uma coisa que às vezes a igreja acaba esquecendo. A gente fica só na igreja da contemplação. A contemplação é necessária, é muito boa, é muito importante, mas depois da contemplação, do enchimento do Espírito, do poder de Deus, nós precisamos ir para a prática, para a execução. O Espírito Santo, ele é o agente de execução da trindade, da palavra de Deus. Então, como nós lemos, a espada de Deus é uma faca de dois gumes. Quando se fala de espada, a gente tem que entender que lá, antigamente, no passado, a primeira espada que foi criada, ela era uma faca, ela era uma adaga. Ela tinha dois lados para cortar. E eu entendo isso como palavra logos, e a gente vai entender hoje, e palavra rema. Eu vejo muita gente pregando sobre armadura espiritual, mas dando só parte dessa arma tão importante. A gente, quando fala em conhecereis a verdade vos libertará, o cinturão da verdade, a gente ali está falando muito de palavra logos. A palavra logos é a palavra inteira, geral, é a revelação de Deus inteira, é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, o canon sagrado. A prova de que o canon sagrado ela é inspirada por Deus, através de todos os tempos, de toda a história, a gente tem o canon inspirado por Deus, a gente tem provas. Eu acabei publicando esses dias em alguns grupos, os arqueólogos acharam uma prova que quebrou paradigmas da ciência. Quando a ciência fala algumas coisas, a gente não briga com a ciência. Mas se a Bíblia está dizendo o contrário, é porque falta alguma prova e ela vai aparecer algum dia. Quando a Bíblia fala que Abraão saiu de Ur, que ele é o patriarca, é o pai de todas as nações, e que as civilizações nasceram a partir de Abraão, e a ciência ela diz que foi no Nilo, foi no Egito, já está provado que Ur, que era uma cidade da Suméria, do lado de Abraão, foi aonde nasceu as civilizações, berço. Então a gente precisa respeitar a Bíblia, porque o que não foi provado vai ser provado. A guerra espiritual ela parte sempre da vontade de Deus e nos dá vitória. Toda dádiva perfeita vem do alto, toda a armadura de Deus vem do alto. Jesus ele morreu na cruz, ele se deu à morte, ele foi para baixo no inferno, ele tirou o domínio da terra de Satanás, ele levou cativo o cativeiro, ele levou a prisão presa, e ele nos sentou com Jesus nas regiões celestiais. Como para Deus o tempo não é um tempo cronológico, né? Não é um tempo cronológico, é um tempo diferente o tempo de Deus. Deus, ele, se você for no túnel do templo, naquele filme, talvez você entenda um pouco, a gente entenda melhor o túnel do templo de Deus. Deus ele vai no futuro, ele vem no passado, ele tem liberdade com o tempo, é o tempo Kairos, é o tempo de Deus.
Então Jesus quando morreu, ele levou cativo o cativeiro. E ele nos colocou sentados com Jesus nas regiões celestiais. O que significa isso? A Bíblia diz que ele venceu o diabo, que ele expôs ao diabo, ele tirou a armadura do diabo, mas puxa, como o diabo ainda está agindo? O diabo sim está agindo, ele tem permissão de agir através da influência nas pessoas desconectadas a Deus, em cristãos através do pecado e através da mente, da cultura do mundo. Ele é o príncipe dos ares. Ele é o príncipe da atmosfera. Então quando você olha uma atmosfera de Covid, de pânico, impregnada, exagerada pela imprensa, por alguns políticos de má vontade, quando você vê uma cultura mundana, secular, o dono desse esquema é o príncipe dele, é o primeiro deles, que é o diabo. Por isso que a Bíblia diz que nossa briga não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Principados são os primeiros, potestades são jurisdições, áreas geográficas, onde o diabo tem a sua influência. A influência dele é nos ares. Nós estamos sentados acima dele, com Jesus nas regiões celestiais. Acima da diretoria dele, né, existe uma presidência que é a de Jesus Cristo, nós estamos sentados com ele. Partindo disso, nós temos que entender que Jesus venceu essa batalha e que nós não lutamos uma guerra, mas nós lutamos a partir da vitória e a partir da guerra. Nós não tínhamos condições de vencer. Se você olhar para o Antigo Testamento, você não vai ver expulsão de demônios. Por quê? Porque o diabo ele precisava ser manietado, ele precisava ser amarrado, e ele foi manietado por Jesus. Jesus diz, você não entra na casa do valente e pega os bens do valente se você não manietar o valente. Jesus, quando entrou na cruz, ele amarrou o diabo e ele libertou. Nós somos esses bens que Jesus libertou. Por isso Jesus está no céu, ele está dentro de nós através do Espírito Santo. E a recomendação é que a gente vista toda a armadura espiritual para ficar firmes, resistindo às astutas ciladas do diabo no dia mau. Então eu estou trazendo para você hoje uma palavra rema, eu estava falando da palavra logos. A palavra logos ela envolve todas as escrituras de Deus, ela é a verdade de Deus, ela é importantíssima, ela é inspirada por Deus. Perdão, mas nós precisamos entender hoje, eu quero falar um pouco mais de palavra rema. Palavra logos eu falei lá no cinturão da verdade. A verdade é a palavra. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Mas a palavra rema é a palavra que Jesus usou. A tradução rema é quando Jesus ele briga, ele tem uma disputa com o diabo depois de 40 dias no deserto. Ele tinha necessidades, ele tinha fome, ele tinha sede, ele estava isolado. Ele estava em isolamento, ele não tinha comida, ele estava em jejum, ele estava isolado, ele estava numa necessidade. A palavra rema é a palavra que ele conhecia, porque Jesus é o verbo que estava no coração dele, era a palavra meditada, que era trazida como espada, é a palavra que sai da boca. É a palavra de ataque, é a palavra das promessas. As promessas são palavras remas. As palavras proféticas são palavras remas. As palavras que saltam quando nós estudamos a Bíblia para uma determinada situação, que nos dá um conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra profética, uma palavra que nos traz esperança, essa é uma palavra rema. Então imagine você, a Bíblia fala para a gente usar toda a armadura espiritual. E que a palavra de Deus ela é uma espada, uma adaga de dois lados, logos e rema. E ela é uma palavra criativa, palavra profética. E a palavra logos, elas são palavras criativas. Quando Deus diz haja a luz, ele está colocando aquela palavra para fora. Então vamos lá, eu quero pegar um texto de Ezequiel, conhecidíssimo, você não precisa abrir, se quiser abrir, Ezequiel 37, a maioria dos cristãos conhecem, e se você não é cristão de uma igreja cristã que estuda muito a palavra,
mas está começando, ou está ouvindo a gente, abra ou estude em casa Ezequiel 37. A situação é que o povo de Israel tinha acabado de sair do exílio, do isolamento. O povo de Israel tinha acabado de sair da peste, da seca. Então a palavra que eu quero trazer para você hoje já não é mais uma palavra para o isolamento, para o Covid, mas é uma palavra para você vencer o Covid e sair numa situação maravilhosa, numa situação boa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel num vale. Nós estamos num vale, vale é lugar de julgamento, vale é lugar de necessidade, mas Deus ele fala no vale. Deus chama Ezequiel e olha para o vale e fala, é um vale de ossos secos, e fala para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem viver? Ezequiel sabiamente fala para o Senhor, tu que sabes, não sou Deus, o Senhor Deus é que sabe. E Deus falou para Ezequiel, profetiza, começa a ensinar ele a profetizar. E aquele vale era um vale de ossos secos. Ossos secos, o osso é a parte do corpo que fica, que se mantém. O osso está muito ligado às coisas ligadas à nossa alma, biblicamente. Sabe, aquilo que fica no nosso subconsciente. O osso, os ossos são a parte do corpo que se mantém. São as que mais duram. Eles são representados pela alma, pelo nosso subconsciente. No nosso subconsciente, no nosso inconsciente, nós ficamos sem esperança. No nosso subconsciente, nós ficamos deprimidos. No nosso subconsciente, nos nossos ossos espirituais, nós armazenamos tristezas, depressão. Nós ficamos abatidos. Davi dizia, ó minha alma, por que estás abatida? Confia em Deus. Esses ossos estavam secos. Isso significa, Deus estava trazendo uma realidade material, mas estava também usando uma figura de linguagem para falar de uma realidade espiritual. Deus estava mostrando através desse vale dos ossos secos, ele levou Ezequiel numa visão, como estava o estado do povo de Israel, do povo de Deus. E Deus, durante essa noite, quando eu acordei, tenho acordado para orar sistematicamente, Deus me levanta, e ele me deu essa palavra, ele falou, é tempo de Ezequiel 37, avisa o teu povo, avisa o meu povo, são dois povos, o povo de Deus e o meu povo. Vocês vão entender, Ezequiel ele tinha um chamado para o povo de Israel e para as nações, mas o povo que era o ministério dele, o povo que ele era responsável, era esse povo pós-exílico, esse povo que saíra do cativeiro, mas era um povo que estava sem esperança, era um povo que estava abatido, era um povo que estava sem fôlego, era um povo que estava frio. E ossos, morte, significa frieza também. Significa morte espiritual, significa pouca respiração, cansaço, pouco fôlego. E Deus chama Ezequiel nesse vale, nesse mesmo vale que ele mostra, como todo bom profeta. O bom profeta, para você reconhecer o mau profeta, porque vão aparecer muitos maus profetas, o mau profeta só sabe falar do problema. O mau profeta só sabe apontar a dificuldade. Mas o bom profeta, ele fala da dificuldade, mas ele fala como sair da dificuldade. E Deus começa a dar essa palavra, que para o povo de Israel que cresce, que tivesse esperança, soubesse que Deus tinha um futuro pós-exílico, pós-isolamento para esse povo. Havia um futuro. A Bíblia diz que quando nós perdemos a esperança, os nossos ossos se secam. Muitos cristãos secos, muitas pessoas com estado quase de morte, muitas pessoas com sua alma batida, muitas pessoas entrando em depressão, em opressão. E Deus está dizendo, para aqueles que estão debaixo da minha vontade, para aqueles que creem, eu vou fazer tantos milagres quantos necessários para que eles continuem em pé.
E Deus começa a fazer esse milagre para esse povo que estava sem fôlego, para esse povo que estava seco, para alguns estavam sequíssimos. E Ezequiel fala para o povo, numa maneira que as igrejas gostam de ouvir, existem outras maneiras, mas de uma maneira mais conhecida pelo meio pentecostal. Ouve, povo de Israel, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, eu farei entrar em vocês o meu espírito. Para aqueles que têm um espírito já, porque já aceitaram Jesus, o Senhor está falando, eu farei vir sobre vocês o meu espírito. Sobre vocês. Para aqueles que ainda não têm Jesus e ainda não receberam o espírito de regeneração, o espírito de vida, o Senhor vai fazer entrar o espírito, das duas maneiras. E ele disse para Ezequiel, profetiza, profetiza, profetiza conforme eu te ordenei. E olha que lindo, agora eu quero que você preste atenção, preste muita atenção. Ezequiel começou a ouvir um rebuliço. Eu quero que você guarde essa palavra, rebuliço. O mundo está um verdadeiro rebuliço. Às vezes, nós cristãos sentimos que é verdade, o mundo está de cabeça para baixo. Mas muitas vezes a gente vive de acordo com as adversidades, as circunstâncias do mundo e a gente se coloca de cabeça para baixo. Hoje eu quero que você, ao invés de viver a realidade, você viva a verdade. A verdade é a palavra profética que eu estou trazendo hoje para a sua vida, é a palavra rema. A verdade é que há um futuro. A verdade é que o Espírito de Deus está sobre você. A verdade é que a sua esperança não vai ser confundida. A verdade é que Ezequiel profetizou vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós. O vento que vem dos quatro cantos, ele significava a onisciência de Deus, a soberania de Deus. Deus sabe todas as coisas que estão acontecendo. Eu gosto da palavra Deus está no controle, quando a gente entende, poucos ainda entenderam isso, que controle também significa governo e que também significa comando. Não significa controle do lado de alguém que é autoritário, mas de alguém que encaminha as nossas vidas para que o plano dele aconteça. Alguém que está encaminhando a humanidade para que haja um final conforme determinado nas Escrituras. Perdão. Esqueci de pegar minha água hoje. Deus está encaminhando. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Estão sendo chamados segundo o seu propósito. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, se você receber essa injeção de Deus hoje, a Bíblia diz que o Espírito foi infundido, foi impregnado. A palavra é infusão. A palavra é o Espírito Ruach de Deus, o fôlego de Deus entrou. Assim como na criação entrou. E esse exército, eram muitos ossos. E esse exército se colocou em pé. Muitos cristãos no Brasil, e tem na nossa igreja também, cristãos que não estão em pé, que precisam de mais fôlego, que precisam mais do Senhor, para passarem a ser um exército. O exército é um corpo de cristãos que são movidos pelo Espírito Santo para executar o plano de Deus através da sua igreja na vida deles. Haverá um bom caminho. Profetiza. Aí eu queria que vocês entendessem o que fala 2 Samuel. Existe um caminho perfeito. A palavra de Deus é refinada. A palavra de Deus é refinada. Confia na palavra de Deus. Se apropria dessa declaração. A palavra profética, a palavra rema, é aquela que vai saltar para você e você vai se apropriar. É uma declaração profética. Eu estou fazendo aqui uma declaração profética, seguindo as ordenanças de Deus, que era para o povo de Deus, do mundo, serve para todos. Mas para a nossa igreja em especial, profetizar 60 dias. O terreno é fértil, o avivamento está no ar. Nós estamos vivendo um avivamento, milagres como ontem, o mês passado, o semestre passado. Há muito que o avivamento está no ar. Mas nós não estamos nos apropriando dele. Nós não estamos vivendo através do que já existe. Nós estamos esperando algo.
Nós estamos parecendo os discípulos de João Batista. A igreja está parecendo discípulos de João Batista, bom homem de Deus, profeta, o melhor da geração dele. Você é Jesus, o Messias, ou nós esperamos uma outra geração? Eu sinto as igrejas esperando o avivamento. Olha, o avivamento vai vir. Nós esperamos uma próxima geração, é para agora. E Jesus deu sinais, falou, olha, os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos se levantam, o evangelho é pregando aos pobres. Aí os funcionários do João Batista, os colaboradores foram para ele. Esse foi o recado de Jesus, o reino de Deus. O avivamento já está entre vós. O que nós precisamos fazer é pegar a nossa espada. Nós temos o cinturão da verdade e a palavra logos, mas ele sustenta a palavra rema. A palavra rema é aquela palavra que você tira a espada, como Jesus para combater o diabo no deserto. É aquela palavra de dificuldade, é aquela palavra de promessa. É aquela palavra que Deus está te dando para sair do vale. É o caminho perfeito. A Bíblia diz que essa palavra em Apocalipse 19:15, Jesus fala que a palavra que saiu da boca é a espada. Não é a tua Bíblia de papel. As escrituras, a revelação das escrituras é a palavra logos, é a escritura geral. Mas existe a palavra para o momento, a palavra rema, a palavra afiada. E o livro de Hebreus fala dessa palavra afiada. O livro de Jeremias fala que a palavra foi forjada a partir de ferramentas de trabalho. Deus deu uma ordem para tirar a espada a partir das enxadas. O que significa isso? A partir do trabalho, da pregação, da prática, é que vem uma unção do Espírito Santo. Os milagres vêm para quem trabalha. Jesus falava, eu trabalho, meu pai trabalha até agora, eu trabalho. Eu trabalho onde meu pai está trabalhando, eu não faço nada que não vejo meu pai fazer. E aí os milagres vinham porque ele transformava a espada dele através da enxada. Nós precisamos da enxada, que a enxada vire uma espada. Deus não vai dar dons, fazer milagres para quem não trabalha de acordo com a vontade dele, no tempo dele, da forma dele, através de um governo colocado na igreja dele, através da geografia dele, através das armas espirituais dele. Para a gente terminando que nós vamos ter que profetizar. A palavra que saiu da minha boca é a palavra de necessidade, é a palavra dada. É a palavra que Deus deu para Ezequiel. Ezequiel profetiza. Profetiza. Profetiza porque já está havendo um rebuliço. Eu estou profetizando que está havendo um rebuliço na igreja. Na igreja do Brasil e na igreja local. Muita gente começou a se mexer. Eu já estou ouvindo os ossos se juntarem. Eu já estou ouvindo o barulho da carne, dos nervos. Eu já estou vendo uma mexida. Mas o meu espírito, o Senhor está dizendo, ainda não está liderando sobre eles. Eu preciso colocar neles, profetiza o meu espírito, fazer uma infusão. É quase uma transfusão de espírito. E aí eu abrirei as sepulturas. Isso é uma figura de linguagem, porque havia um campo, um exército morto. Era um cemitério. Eu abrirei as sepulturas. O Senhor vai desenterrar todas as promessas. Tira a pedra. Tira a pedra para Lázaro sair. O que já está cheirando mal? O que está ruim nos nossos corações? O que está antigo? A palavra rema é a palavra fresca. Ela é como o orvalho. Ela é como o orvalho no Monte Carmelo. O orvalho desce sobre o Monte Carmelo 250 dias por ano. E quando não há chuva, porque às vezes a chuva não vem, as pessoas estão esperando só a grande chuva, como falou meu irmão Davi ontem, só os trovões. Deus dava o orvalho. O orvalho é o fresco do Senhor, o frescor do Senhor, de cima para baixo, para umedecer a terra seca, a alma seca. Recebe esse frescor do Senhor hoje. Se não é uma grande chuva, que eu não estou profetizando uma grande chuva, recebe esse frescor, esse orvalho, para tirar essa sequidão e que te dê fôlego de vida, fôlego para aguentar
quando Elias começou a ver a vontade de Deus, a grande chuva, ele começou a correr. Ele começou a preparar os carros-pipas. Começa a preparar. Cinge-te, o Senhor falou em Atos. O anjo do Senhor falou para Pedro. Cinge põe a roupa para trabalhar. Não estamos de férias. Estamos em isolamentos, mas o evangelho não está preso. Você pode impor mãos via live, via WhatsApp, via Zoom, e os mortos ressuscitarem. Você não precisa esperar o grande homem de Deus. Você não precisa esperar um grande profeta. Todos nós podemos ter palavras proféticas. O profeta é aquele que prega as escrituras conforme elas são. E tira palavras reveladas. E tira palavras remas. A palavra rema parte da palavra logos. Logos, fazendo aqui uma brincadeira, profetize hoje. Vamos começar a profetizar. Deus falou que tudo que a gente profetizasse, de acordo com os planos e a vontade dele, ele abriria sepulturas e esses mortos levantariam. Eu profetizo e já começo hoje. Eu espero que todos os nossos grupos de estudo, que todos a nossa sala de oração, não é tempo de pedir para Deus, é tempo de declarações, é tempo de proclamação, é tempo de determinação conforme a vontade de Deus. Determinar conforme a vontade de Deus é que esta pandemia cesse. A vontade de Deus é curar médicos através das nossas palavras. A vontade de Deus é que a nossa espada chegue em todas as casas através do evangelho de Deus, que é a palavra de Deus na nossa boca. Agora, fala a boca do que o coração está cheio. E se enche o coração do que declara a boca. Começa a tirar do seu coração todos os estudos, que não vão servir de nada se eles ficarem guardados lá. A palavra revelada tem que começar a sair das nossas bocas em tom de profecia. Nós precisamos começar a declarar. O Brasil já está em avivamento. O Brasil, já estou ouvindo o barulho dos ossos. Elias dizia assim, olha, vai chover. 7 vezes ele foi lá para orar. Ele se colocou sobre os seus joelhos. E ele ia e voltava, ele ia e voltava. E ele não viu a chuva, ele viu uma pequena mão. Ele viu uma pequena mão. Ele viu uma pequena mão como se fosse uma nuvem, como uma pequena mão, como a mão de um homem. Eu estou dizendo, Igreja Cristã do Brasil, Igreja Cristã Verbo, eu já estou ouvindo o rebuliço. Eu já estou ouvindo os nervos já se mexerem, os ossos se juntarem. Eu já estou ouvindo a pele ser colocada em pele de elefante, e pele de elefante que aguenta tranco, e pele que aguenta insulto, e pele que aguenta oposição, e pele que aguenta perseguição, e carne, e carne, e carne, que significa toda uma nova estrutura espiritual. Deus está te refazendo. Deus está te regenerando, Deus está te fazendo de novo. Um dia desses, quando eu orava, Deus falou, eu estou fazendo de você um trilho novo. Deus está fazendo de você um trilho novo de moer, e padejarás os montes, e os montes sairão da frente de ti. Quando você declarar essa palavra, os exércitos vão ser feridos, assim como Ezequiel, assim como Elias, assim como Eliseu. Quando ele estava na cama, no quarto, ele sabia o que o inimigo estava fazendo, ele sabia o que estava acontecendo no mundo. Essa palavra profética vai te trazer discernimento para entender o tempo de Deus, entender o que Deus está fazendo nas nações, e para não ficar estatizado, parado, paralisado. Eu declaro hoje, levanta e anda, comece a agir, porque eu estou ouvindo barulho, eu estou ouvindo os ossos se juntarem, eu estou ouvindo um rebuliço, eu consigo ver na economia mundial um rebuliço, eu consigo ler na economia do governo, eu consigo ver nas coisas que o Senhor tem me mostrado e nos mostrado como nação. Tem um rebuliço, mas nós precisamos nos cingir, nós precisamos colocar roupa de guerra, nós precisamos colocar o capacete, como Pedro estava lá preso, 16 homens no meio de 2, e o anjo aparece para ele, ata tuas sandálias, coloca o teu cinto e põe a tua capa e vamos sair, porque eu estou abrindo a porta por dentro, eu estou fazendo um grande milagre. O Senhor tem feito milagres.
Eu fiquei impressionado de o Davi conosco ontem falar, olha, eu fiz tanto milagre aconteceu. Deu para entender, aquela igreja é fértil, aquela igreja é frutífera, e nós vamos estar juntos, e nós vamos estar fazendo a obra juntos. E nós estamos vendo pernas crescer, nós estamos vendo casamentos sendo reestruturados. Eu profetizo hoje que o pai da Tamires está sendo curado em nome de Jesus. Eu declaro a cura em nome de Jesus. É uma pessoa que está com Covid, eu declaro, e outras pessoas estão sendo curadas em nome de Jesus. Eu declaro que o fôlego do Senhor está entrando nessas vidas. Eu declaro que o Espírito do Senhor está indo agora. E vocês, por favor, comece a fazer corpo na reunião de oração. Comece a obedecer a voz do Espírito Santo, porque sem oração não há poder. Oração todos os dias. Estamos em guerra. Levante a bandeira, põe o teu cinto, põe o capacete e pega a espada do Espírito. Espada afiada de 2 gumes, e comece a profetizar. 60 dias de profecia. Eu quero um calendário, vamos ter um calendário. Eu vou colocar um calendário aqui na minha casa, 60 dias profetizando aquilo que agrada o coração de Deus, profetizando a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Chegamos no final, passamos um pouco hoje, as outras armas são que nós vamos falar amanhã, vamos falar de outra arma espiritual, vamos falar da couraça da justiça. Não perca a nossa série Guerra Espiritual, é palavra rema para a sua vida. Nunca foi tão necessário conhecer guerra espiritual. Muitos cristãos estão perecendo porque não conhecem a minha palavra, né? O livro de Oséias fala isso. E 2 Crônicas 20:20, que eu amo. Crê no Senhor Deus, estareis seguros. E crê nos seus profetas, e prosperareis. Eu te abençoo, eu profetizo, muitos milagres vão acontecer na sua vida. Muitos milagres vão acontecer para aqueles que querem continuar. Muitos milagres. Deus não vai te deixar desistir. Deus te fortalece. Deus te cobre com a mão direita. Aqueles que habitam, que têm intimidade no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Onipotente descansarão. 1000 cairão à direita, 10.000, mas você não será envergonhado. Simplesmente você verá o bem do Senhor na terra dos viventes. Ainda que um exército nos cercasse, nele confiaria. O Senhor diz aqui para terminar, eu disse e fiz. Ele pôs o exército em pé. Hoje eu estou levantando o exército. Hoje eu estou colocando o exército em pé. Todos aqueles que estão frios, todos aqueles que estão deprimidos, oprimidos, sem discernimento. Eu estou colocando pela boca do Senhor uma infusão e uma proclamação do Espírito sobre a sua vida, e você vai levantar, suas sepulturas vão abrir, e você vai agir com a espada afiada, com todo o treinamento que você recebeu da parte da igreja de Deus, através de Deus, e você vai começar a produzir como um livro de Atos que não tem fim, que não terminou, porque o livro de Atos e a nossa vida é uma vida de execução, em nome de Jesus. Amor é execução. Espírito Santo significa execução, Espírito Santo em ação, em obras, em nome de Jesus. Fiquem em paz.